Senhoras e senhores, gestores públicos Tocantins e todos os interessados no tema de gestão pública, sejam bem-vindos ao nosso primeiro Papo de Gestor. Meu nome é Vitor, sou servidor da carreira de Gestor Pública no estado de Tocantins, voltado atualmente na Secretaria Estadual de Saúde. Sou especialista em gestão pública e mestre em gestão de políticas públicas. Primeiramente, gostaria de agradecer à Associação de Gestores Públicos Tocantins, a Gesto, por me oportunizar na condução desse encontro. O nosso tema do nosso primeiro Papo de Gestor é inovação no setor público, avanços e desafios para uma gestão pública eficiente. A Associação de Gestores Públicos Tocantins, a Gesto, acredita que este ambiente de discussão contribui com o desenvolvimento do Tocantins. E esperamos possibilitar aos gestores e ao público em geral informações sobre o tema inovação e como ela pode ser aplicada no setor público brasileiro. A pandemia do Covid-19, o nosso novo normal, que se mostrou para nós, nos trouxe uma série de desafios que nos forçou a pensar além do que estamos acostumados. Viver no dia a dia com home office, compras à distância, atendimento ao público por e-mail, telefone, ficaram muito mais importantes. E apesar de ser algo que já existia, alcançou outros patamares nos tempos atuais. O tema inovação ganhou muito mais força nesses tempos e isso tem surgido como uma oportunidade para a modernização e digitalização e desburocratização do setor público. Vários órgãos têm voltado ao fomento de práticas inovadoras aplicadas à melhoria da gestão e da prestação de serviços, como também a necessidade de intensificar esse retorno, interação entre a sociedade, a academia, as universidades e a organização do setor privado. E nisso, buscando trazer discussões que possam fomentar esse pensamento voltado para a inovação no Tocantins, esse evento tem como foco trazer o debate de inovação a nível nacional e como, a priori, tem sido realizado no nosso estado. Trazer experiências que têm contribuído cada vez mais para despontar no setor público, algo que tem ficado relegado mais ao setor privado. Com diferentes datas, até o final do ano, esse ciclo de debates promoverá encontros entre figuras do campo de públicas para discutir temas relacionados à administração pública, sobretudo no contexto de crise e os desafios de carreira de gestor público no Tocantins. E para falar sobre esse assunto, a Gesto apresenta duas especialistas de peso que vão contribuir bastante para a discussão desse tema. Marisaura Camões, coordenadora geral do Genova, que é o Laboratório de Inovação do Governo Federal. Ela é psicóloga, mestre em gestão de pessoas e organizações e doutoranda em administração pública. É integrante da carreira especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal desde 2004. Tem se dedicado a temáticas de gestão de pessoas e inovação no setor público, como objeto de trabalho, pesquisa e produção de conhecimento. E ainda participou, professor Marisaura, da organização do livro Inovação no Setor Público, Teoria, Tendências e Casos no Brasil, publicado em 2017, com conjunto da ENAP e pelo IPEA. E trazemos também a professora doutora Suzana Giglioli. Ela é pós-doutoranda pela Universidade de Coimbra, com pesquisa sobre competências digitais de professores, pós-doutora pela Unesp, com pesquisa ligada à transparência pública, doutora em administração de empresas e mestre em gestão da qualidade. Fez especializações em administração financeira e docência do ensino superior. Possui graduação em administração e atualmente é diretora de tecnologias educacionais da UFT e coordenadora da Universidade Aberta do Brasil, na UFT. Docente e orientadora dos mestrados em Gestão de Políticas Públicas e Administração Pública e da graduação em Administração. Atua como professora de pós-graduação Lato Sensu na área de gestão, em especial nas disciplinas de Gestão da Qualidade Total e Gestão do Conhecimento. E orienta projetos na pesquisa e área de gestão. Professora Marisaura, é um prazer tê-la aqui conosco nesse evento, seja bem-vinda. E gostaria, primeiramente, que pudesse nos falar um pouco sobre sua experiência como coordenadora do Laboratório de Inovação, Genova, e sobre os desafios da inovação no governo federal. Bom, obrigada aí pela apresentação, por estar aqui nesse painel, conversando com a Suzana, Vitor. Acho que esse assunto é super relevante para o governo. Falar de inovação, ele tem que ser o novo normal, que a gente tem dito, A gente nem pode achar que inovação é algo novo, tem que ser normal, A gente está trazendo esse tema, então queria dar os parabéns aí pela associação, pela organização desse evento. Então, o Genova é um laboratório que nasceu
em 2016, numa parceria com o Mind Lab, que era o laboratório de inovação do governo da Dinamarca, e eles vinham trabalhando usando diferentes metodologias para fomento e para otimização da inovação em governo, né? Não que fosse um tema novo para a ENAP tem um prêmio de inovação, né, que esse ano está fazendo 25 anos, então não era algo que a escola não trabalhasse antes, mas eu acho que houve uma intencionalidade maior de trabalhar com a temática de inovação a partir do laboratório, né? Então, o que eu percebo, assim, que a primeira coisa é entender o que a gente concebe como inovação no setor público, né? Esse é o primeiro passo para o gestor público. As pessoas ainda têm uma visão muito de que inovação é sinônimo de tecnologia, o que não é verdade. A tecnologia ela é uma ferramenta fundamental, ela ajuda muito. Tem muita inovação dentro do governo que não precisa necessariamente passar pela tecnologia, então não são sinônimos, né, são coisas complementares. Muitas das inovações que a gente tem trabalhado com órgãos do governo federal utilizam de tecnologias, outras não. E segundo, que inovação também não precisa ser inédito, né? Também é um outro mito que a gente tenta desconstruir. Em governo, a gente pode sim se inspirar em outros modelos, se inspirar em coisas que já foram desenvolvidas por outros entes, por exemplo, por outros países, né? A própria criação de um laboratório de inovação em governo dentro da ENAP foi uma inovação para a escola e uma inovação no governo federal, mas não foi inédito, né? Já existiam outros laboratórios de inovação pelo mundo, mas o que é importante nessa definição, nesse desafio, é qual o resultado que isso gera. Porque as pessoas também confundem inovação com ideia. Vamos inovar, vamos ter ideias aqui maravilhosas, interessantes, disruptivas, né? Essas palavras todas que a gente tem usado na inovação. Mas o mais importante para ser uma inovação mesmo tem que ter uma ação que gere um resultado que melhore a vida de pessoas, seja pessoas da área meio, pessoas da área finalística. Então, eu acho que para a gente começar essa conversa aqui, é importante a gente entender, quando a gente fala em inovação e governo, do que a gente está falando, né? Do qual a concepção que a gente tem dado nesse conceito de inovação do setor público. Eu vou começar por aí, mas vou deixar a professora Suzana falar um pouco para a gente ir debatendo, discutindo e ampliando aqui a conversa. Tá. Professora Suzana, prazer, né, tê-la no nosso evento também, seja bem-vinda. Acrescentando, né, a gente fez uma leve pesquisa, né, em questão de artigos sobre inovação. É uma revisão sistemática, algo que possa trazer uma ampliação da discussão sobre inovação. Encontramos 2 artigos que falam sobre, que fizeram uma revisão sistemática do tema inovação no setor público. Uma foi do 40º Encontro Nacional de Engenharia de Produção, que levantou que de 2000 a 2019, 30 artigos sobre o tema, né, no Cielo. E um outro artigo foi realizado, que fez o levantamento de 2000 a 2014, que apresentou 20 estudos sobre inovação no setor público. A professora Suzana pode complementar também o que a professora Marisaula acabou de nos colocar. E também gostaria de trazer a pergunta, precisamos pesquisar mais sobre inovação? Eu não sei se esse quantitativo de artigo pode ser considerado um baixo quantitativo, levado em consideração a importância que o tema tem para o setor público. Pode ser um entrave, no caso, para a entrada e valorização do tema dentro do setor público? Tá, eu vou tentar falar um pouquinho. Achei muito interessante a fala da Marisaula em relação a esclarecer um pouco o que seria essa inovação no setor público. E eu acredito que em qualquer tema, essa quebra da cultura é o ponto inicial e mais importante. As pesquisas, elas vão trabalhar nesse sentido. Eu começo a falar mais sobre aquele tema. E aí, como a professora Marisaura falou, a questão de não precisa necessariamente ser algo totalmente novo. Então, eu vejo algo que foi feito em algum outro órgão, em alguma unidade, e aí eu tento trazer aquilo para a minha realidade. Eu acho que o ponto inicial é quebrar essa cultura de não estamos falando sobre o tema, e aí eu começo a falar, começo a inspirar outras pessoas, e eu acredito que funciona um pouco assim na área acadêmica. A academia tem, acho que, evoluído um pouco em
relação a isso, porque se a gente for perceber um tempo atrás, as pesquisas, elas eram somente teóricas. Hoje a gente começa a evoluir um pouco mais no sentido de ter uma teoria que realmente seja mais aplicável e mostrar como isso acontece na prática. Eu sou totalmente a favor dos mestrados, doutorados profissionais. Eu trabalho agora em um mestrado que é profissional, que inclusive o Vitor já foi meu aluno aí em gestão de políticas públicas, que a gente tenta puxar um pouquinho mais isso. Olha, o aluno agora ele não vai fazer uma pesquisa simplesmente para pesquisar. Ele vai tentar encontrar um fenômeno que seja interessante ali no seu âmbito de trabalho e tentar implementar algo que faça isso acontecer de forma melhor. Eu estou trabalhando agora também num doutorado profissional, que a gente tenta melhorar essas práticas também na área de gestão de conhecimento. Então, eu já tenho ali uma plataforma e de que forma que eu posso melhorar, e como a Marisaula falou, afetando, influenciando diretamente como isso chega ao cidadão, à sociedade, que acho que esse é um ponto muito importante. Eu não acredito muito nessas mudanças bruscas, de um dia para o outro eu vou mudar. Eu acho que o caminho é realmente esse. Eu pesquiso mais, eu começo a publicar mais sobre aquilo, e eu vou inspirando outras unidades, outros órgãos para que se busque essa inovação. Que eu acredito também que todos saem ganhando. Eu vou melhorar a vida daquele meu cidadão, eu vou melhorar um pouco a sociedade, os meus colaboradores, eles vão trabalhar com menos sobrecarga, porque aquela prática foi melhorada, não necessariamente somente com tecnologia, como ela acabou de comentar, que eu acho isso muito importante, porque muitas vezes se acredita que somente com altos investimentos e uma tecnologia de ponta eu consigo ter inovação, e não é verdade. Obviamente que a informatização, essa melhoria tecnológica, ela vai acelerar muito mais, mas primeiro eu preciso melhorar o meu processo, discutir com todos os envolvidos para poder identificar de que forma que eu melhoro isso. E eu acredito que nós estamos caminhando, eu vou falar isso um pouco mais à frente, quando a gente for falar um pouco mais do contexto, mas eu acredito que a gente já está caminhando um pouco mais, principalmente nesse formato aí de eu vou conscientizar os envolvidos, os gestores públicos, os servidores públicos, para mostrar que existe inovação também na gestão pública. E esse trabalho que a associação está iniciando agora também é muito importante, porque eu começo a disseminar um pouco mais e fazer com que as pessoas discutam um pouco mais sobre o tema. Ok, aos poucos a gente vai falando um pouco mais sobre a importância disso. Bacana. Muitas vezes se pensa que vai precisar de muita coisa, né, para poder fazer alguma mudança, até mesmo no ambiente de trabalho, né, do servidor, falando aqui na gestão pública, e às vezes não é tão complicado assim, né, se for pensar sobre o assunto. Professora Marisaura, no caso do serviço público brasileiro, ele caracteriza por uma estrutura de decisão muitas vezes mais fragmentada, e os mecanismos de coordenação centrais às vezes são limitados e possuem um alto grau de formalização e controle. Pensando nisso, por que inovar na administração pública? Gostaria que falasse sobre essas principais barreiras e entraves para a inovação no setor e qual a sua importância. Olha, Vitor, hoje, a partir da experiência que eu tenho vivido no laboratório, eu acho que o maior entrave é modelo mental, é forma de ver a gestão pública e a política pública. E é isso que a gente acredita no Genova, na ENAP, que a gente precisa mudar, né? Eu acho que a professora Suzana trouxe isso muito claro, essa questão de como que a gente envolve os diferentes atores para um olhar diferente para como a gente faz governo. Eu vou me explicar um pouco melhor. Como que normalmente a gente faz governo? Junta um grupo iluminado ali, né, de especialistas. Quando muito a gente traz alguém da academia, normalmente nem isso. Né, a gente junta só os dirigentes ali e a gente monta um programa, uma política, um projeto público, né, naquele grupo ali, de forma muito insulada. E normalmente como? Com um decreto, com uma norma, com um regulamento. Quem vai escrever, né, o decreto da política? A gente normalmente começa assim, quem vai escrever o normativo? Aí a gente solta um normativo,
às vezes com instrumentos para aquele normativo funcionar ou não, e às vezes investindo um volume de recursos enorme, tanto de pessoal quanto financeiro, de tempo, para aquele projeto ser implementado. E aí a gente começa, vamos sensibilizar, vamos buscar, não sei o quê. O que a inovação vem fazer? Né? As metodologias primeiro que inovação não é genialidade, é método. E tem muita pesquisa envolvida. Não se faz inovação sem pesquisa. Eu acho que são duas coisas que não tem como sentar os gênios e vamos inovar. Isso não existe, né? Então, o que a gente quer mudar? Ao invés da gente partir desse grupo iluminado, a gente no Genova, a gente trabalha, vamos partir do problema e entender profundamente o problema a partir de diferentes lógicas, desde o que já tem de produção acadêmica sobre isso, qual que é o problema público que a gente quer lidar, o que a academia já descobriu, preferencialmente a academia brasileira, porque às vezes a gente bebe muito da academia internacional, mas o problema na nossa realidade ele é outro. E a gente sempre escuta o usuário do problema, a gente mapeia e escuta quem é a pessoa que sofre a dor desse problema, mesmo se for um problema de gestão, quem é a pessoa. A gente está com um projeto agora sobre engajamento de servidores. A gente foi lá ouvir o servidor, né? Quem é esse servidor? Qual que é a dor dessa pessoa? Então, em todos os nossos projetos, a gente ouve diferentes atores. A partir dessa escuta, e aí não é um processo só de entrevista sobre o que a pessoa acha, mas a gente busca histórias, a gente busca dores mesmo, a gente aprofunda o entendimento. E aí a gente passa boa parte do tempo num projeto entendendo o problema. Depois que você entende o problema, a solução às vezes ela grita e ela pula. E às vezes a solução que a gente achou que seria lá no comecinho uma ótima solução, a gente percebe que ela não corresponde à dor real daquela pessoa, porque a nossa capacidade, ela é limitada, né? A gente tem uma capacidade cognitiva limitada, e a gente não tem como saber tudo. Não adianta você dizer, não, imagina, mas eu sei lá, a gente está com um projeto agora sobre pobreza rural. Não adianta falar, não, imagina, a minha família mora lá na fazenda, eu conheço, eu sei. É muito diferente de você ir lá, delimitar um público, escutar o que aquele público traz, né? E aí, depois disso, é que a gente começa a desenhar soluções. E a gente não para aí. Antes da gente implementar, a gente testa, que é outra coisa que gestor público não faz. A gente implementa sem testar. Quando muito, a gente faz piloto. Vamos fazer um piloto com essa área, mas já é implementação. O que a gente está tentando desenvolver é essa mentalidade da iteração. Vamos testar pequenininho, vamos fazer um protótipo de como seria, e testar, e ouvir pessoas, vem cá, uma política assim funcionaria, ou um programa assim funcionaria, é um projeto de simplificação de linguagem, redesenha aquele texto, mostra para algum usuário, vê se ele entende o que está dito. Então, assim, essa cultura do teste antes da implementação também é outra cultura importante. Então, eu acho que a principal barreira é mudar esse modelo mental de que a gente sabe tudo. Né? A gente, na semana de inovação do ano passado, a gente teve um professor uma mesa sobre perfil do servidor público, e os dois profissionais que a gente trouxe, um da Political e um outro do Canadá, falaram que a principal competência para a gente inovar no setor público é humildade, é entender que a gente não sabe tudo, a gente não sabe sobre o outro, a gente precisa ir ao outro para que ele nos traga a necessidade dele. Pode parecer uma coisa simples e besta, né? Mas é revolucionário essa virada do modelo mental, de achar que a gente sabe tudo e começar a ouvir as pessoas. E a gente tem vivido isso muito no Genova, e em todos os projetos, esse momento da escuta ele é muito revolucionário. Seriam aqueles os 3 eixos de atuação que tem lá no Genova, que é experimentação, prospecção e disseminação? Esse é um eixo muito forte da experimentação. Né? Isso que eu estou falando é como a gente experimenta, mas a gente fala que a gente é um jet ski no transatlântico, né? A gente sai do transatlântico, vai lá numa ilha, experimenta, vê se funciona e volta e fala, olha, gente, ali tem uma ilha, e ali
parece ser positivo e no nosso teste mostrou que é um bom caminho. Antes da gente ir com o transatlântico lá direto, que normalmente é o governo federal, então é um transatlântico, né? Antes da gente virar o navio para o lado que vai chegar numa ilha que não tem fruta, né? Então não adianta a gente ir para uma ilha que é inóspita, digamos assim, e às vezes a gente vai, né, gente, para a ilha inóspita, depois ninguém quer avaliar, porque sabe que o programa deu errado, porque a gente trilhou um caminho errado com uma máquina. Então, eu acho que essa cultura da experimentação, do experimentar pequenininho, do errar rápido, sabe? Do permitir-se errar, e aí entra a questão do controle que você falou, o erro, ele não é aceito, o risco dentro do setor público, a gente não quer errar, porque a gente pode ser responsabilizado. Então, eu acho que esses ambientes de laboratório, ambientes da academia, eu acho que essa parceria com a academia ela é muito importante, porque a academia é um espaço de erros, se você parar para pensar. A pesquisa, ela pode chegar à conclusão de que a hipótese estava errada, né? E isso é um puta resultado para a academia. Não, a gente tinha uma hipótese e ela estava errada, então não é isso que se deve. Então, essa coisa de a gente poder errar e descobrir que o caminho estava errado é uma mudança muito grande para o governo, né? É uma mudança muito grande da forma da gente pensar. Por isso que eu digo, essa mudança do modelo mental é muito fundamental. Bacana. E é o que eu ia até comentar, que assim, a gente tem muito observado, muitos servidores, né, que, somente aqueles da linha de frente, que executam, né, as políticas públicas, com muita vontade de poder contribuir, né, de tentar, às vezes eles chegam e falam, oh, isso aqui precisa melhorar, precisa mudar, eles acabam que eles querem mudar e oferecer essas ideias, que muitas vezes ela não é pensada pelo gestor lá na área de discussão, né, lá no momento que estão ali criando aquela política. E não encontram meio de transmitir ou fazer com que chegue essa discussão aos planejadores das políticas públicas. Termina que a ideia não sai do pensamento, né? Ele fica ali, ele encontra barreiras de poder transmitir aquela informação, às vezes transmite e acaba aquela ideia morrendo ali naquele momento. A impressão que se tem é que o tema inovação ainda não é tratado com prioridade e não recebe a devida importância por parte de alguns gestores. Isso seria só uma impressão mesmo, ou é a realidade? Como mudar esse pensamento, professora Suzana? O que você acha sobre o assunto? Eu acho importante demais aí a fala da Marisaula. Eu acho que o que ela fala mostra muito as dificuldades que a gente tem também na academia. E um dos pontos importantes, ela foi falando aí de vários métodos, várias formas de gestão, e aí eu lembrei do problema que a gente tem também, de muitas vezes achar que na área pública não existe qualidade, não existe inovação, que isso são para as empresas. Então, se pensa inicialmente que a gestão é para a empresa. Serviço público, ele é mal feito, todos os servidores são desmotivados, não gostam de trabalhar, não têm competência. Então, eu acho que um primeiro ponto que vem acontecendo de maneira gradual é essa questão de entender que a área pública também precisa ter qualidade, precisa ter inovação e precisa ter esse foco também no serviço que ele está prestando para a sociedade. E aí toda essa fala que ela disse sobre essas metodologias, mensuração de resultados, também se encaixam na gestão pública. E esse ponto aí de, às vezes, as políticas, ela falou um ponto muito importante, a questão de que as políticas, às vezes, elas são criadas ali pelos iluminados e não junto com as pessoas. E isso é uma questão básica de gestão, que a gente discute muito voltado para a empresa, mas que também se encaixa nesse ponto. Quando eu vou pensar numa política, eu tenho que partir desse problema e envolver na construção dessa política as pessoas que vão se envolver também na execução daquela política. Para quem que eu vou entregar esse serviço? Eu estou realmente ouvindo a sociedade, ouvindo aquele cidadão? Eu falo muito com os meus alunos da graduação, lá no início, esse ouvir, só que na nossa versão, ouvir o cliente, então ouvir o cidadão, o que não está sendo bem feito, de que forma que eu posso melhorar esse serviço que é prestado a esse. E eu acredito muito na questão da profissionalização desse gestor, desses servidores. Eu acho que a partir daí que a gente começa realmente a ter mudanças.
Você, por exemplo, Vitor, você fez um mestrado em gestão de políticas públicas. Então, quando você estiver na sua função de gestor, você já vai ter um pensamento diferenciado que vai inspirando seus colegas. A gente tem vários alunos aí no mestrado, no doutorado, a gente está agora com uma turma profissional do doutorado, só com servidores do MEC, de várias unidades lá em Brasília. Então, a gente percebe essa disseminação. Eu estou capacitando melhor os servidores, os gestores, para que eles pensem diferente, e a partir disso, eu vou conseguir realizar essa mudança que você comentou, que seria, eu deixo de só pensar políticas públicas que muitas vezes não dão certo na prática. E essa questão também de envolver as pessoas que vão executar e pensar nessas formas de melhoria, de que forma que eu melhoro aqui, que eu posso fazer esse processo de uma maneira diferente e que lá no final eu tenha um resultado melhor. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Palmas há muito tempo, ainda vim em 2005, mas eu tinha feito mestrado em gestão da qualidade, então eu já estava trabalhando com essa área de qualidade lá em Goiânia, e lá a gente tinha um prêmio, que agora mudou o nome, o Prêmio de Qualidade do Governo Federal, há um tempo atrás. Então, eu sempre participava, fazia alguns trabalhos assim, voluntários mesmo, de avaliação nesses órgãos públicos, buscando essa melhoria, percebendo se eles tinham esse cuidado com a gestão. E aí, quando eu cheguei aqui, eu não achei muito isso aqui no Tocantins. Eu falava, gente, mas será que aqui eles não estão pensando assim, gestão pública dessa forma? E eu comecei a sentir falta dessas mensurações, e aí eu fui buscar vários locais aqui, onde eu podia encontrar essa busca de melhorias, e aí eu fui encontrando depois, quando for falar lá na frente sobre Tocantins, eu vou falar isso um pouco, mas a gente vai percebendo que isso vai acontecendo muito com esse trabalho assim mesmo de formiguinha. Eu tenho ali um gestor público que já é mais profissionalizado, que ele começa a pensar diferente, e aí ele vai estimular os servidores, a sua equipe, a se profissionalizarem também, a participarem de comunidades de prática, grupos de discussão. Eu trabalho muito com a disciplina de gestão da qualidade, de gestão do conhecimento também, e uma das questões que a gente discute é isso, como que eu estou fazendo com que o conhecimento, ele flua muito bem na organização. Eu estou contribuindo para que aconteça esse compartilhamento de conhecimento, e essa questão dos pilotos aí, que a Marisaura falou, isso é muito importante. Então, eu começo ali um projeto menor, eu testo, verifico se os resultados são interessantes, e aí eu implemento, iniciando ali por uma unidade, olha, deu certo, todo mundo contribuiu, eu propus mudanças, aquilo já está caminhando bem, então agora eu começo a disseminar isso por outros locais, eu implemento, entendendo também que cada unidade vai precisar de um cuidado diferenciado, porque as pessoas são diferenciadas, a realidade também pode ser diferenciada. Então, sempre quando a gente trabalha nas turmas nas disciplinas também, ou de mestrado e doutorado, principalmente os que são profissionais, que buscam essa prática, a gente faz com que eles compartilhem essas práticas, as melhores práticas que estão sendo feitas naquele órgão, e aí eu começo a fazer com que os outros pensem, olha, a gente não faz isso, mas eu acho que seria muito interessante para que isso na prática realmente se refletisse em melhores resultados, que a gente utilizasse melhor os recursos que a gente tem. E aí esse pensamento de que nós somos servidores públicos, a gente sabe que servidor público trabalha sim, trabalha bem feito, com seriedade, com comprometimento, que nós temos capacidade técnica para fazer aquilo. E aí, aos poucos, eu vou construindo, amadurecendo esses estágios, com todos os cuidados que eu tenho com gestão de empresas também, que eu acho que é uma dificuldade que, quando eu comecei a trabalhar um pouco mais com gestão pública, eu senti que as pessoas achavam que a área pública não precisava disso. Não, não precisa disso.
servidor público, vamos trabalhar e só fazer por fazer. Isso vem mudando. O trabalho que a ENAP faz também, ele é muito interessante. Nós já percebemos esse trabalho voltado para a área pública de uma forma bem mais enriquecida e amadurecida, mas eu acredito nessas mudanças gradativas e uma mudança que é feita por meio de pessoas. Se nós não tivermos pessoas que são conscientes de que aquela mudança é necessária, de que a formação dela é necessária, a gente não tem uma mudança que seja realmente efetiva. Vai ser algo que vai ser feito ali, mas que não tem sustentação, não vai ser replicado em outros locais. Então, sempre essas pessoas voltadas para a melhoria de processos é que vão fazer realmente essa diferença. Isso mesmo. Senhora Marisaura, é essencial assim, que a inovação ela seja entendida, né, como um motor de mudança e transformação no modo de atuar do setor público e de seus servidores. Para que a inovação seja de fato viabilizada e favorecida no setor público, é fundamental estudar e compreender todo o ecossistema ali envolvido, né, como a senhora bem falou, que inclui a estrutura normativa, os atores envolvidos, né, a configuração dos seus relacionamentos, as barreiras e os incentivos existentes. Sendo na inovação no Brasil, quais são os principais avanços e os caminhos que ainda precisam ser seguidos para o Brasil despontar como referência em inovação? Ou já é uma referência como um país inovador, assim, como você poderia nos apresentar esse contexto? Eu acho que é um termo muito grande, um país inovador, né? Assim, mas eu acho que a gente pode, a gente tem trabalhado muito com a OCDE e eles falam muito da gente sair do nível individual para o nível organizacional e do organizacional para o sistêmico, né? Hoje a inovação ela ainda é muito individual nos governos, né? São aqueles atores que se interessam, que se apaixonam, porque a inovação ela é apaixonante, né? Porque a gente gera resultado para as pessoas, como a professora Suzana falou. A inovação é de pessoas para pessoas, todo o resto é no meio ali. Não existe inovação que não seja para melhorar a vida das pessoas, senão não é inovação, é outra coisa. Mas quando a gente consegue sair desse nível individual e partir para um nível, pelo menos dentro das organizações, criando organizações públicas mais inovadoras, e aí mudando culturas internas, né, o jeito de trabalhar, projetos, né, de repente você não muda a organização como um todo, mas alguns projetos, algumas áreas, setores, isso vai crescendo, né, que eu acho que foi uma coisa que aconteceu com a própria ENAP, né, a ENAP hoje ela é uma escola muito inovadora, a inovação ela faz parte muito do repertório da maioria dos setores, se não de todos. Então, isso foi crescendo. Não dá para dizer, olha, tem um setor, embora tenha uma coordenação geral de inovação, a gente não é responsável pela inovação na escola. A escola inteira pensa em inovar. E eu acho que isso tem que ir expandindo nas diferentes organizações até a gente chegar numa inovação sistêmica. Claro que a gente tem núcleos de excelência de inovação no país, reconhecidos mundialmente, inclusive, e a gente tem outros setores que a gente ainda está muito atrasado, né? Então, eu acho que a gente tem que caminhar para que a inovação seja realmente cada vez mais sistêmica, né? Que faça parte de todas as organizações e não apenas de um núcleo. Mas eu queria voltar um pouquinho na conversa que a gente estava tendo sobre os dirigentes, né? Como que a gente trabalha com essa alta gestão? E eu vejo isso muito em gestão pública, normalmente, mas tem que sensibilizar a alta direção não apoia, né? Então não vamos fazer nada porque a alta direção está lá e nos impede. A gente até queria, mas o dirigente não deixa. Né? Então isso eu escuto muito, assim, né? O que a gente tem que entender? Que esse dirigente, ele é um ator, e a gente está num ambiente político. Quando a gente trabalha em governo, diferentemente de um setor privado, é um ambiente muito mais político. E a política, hoje no Brasil, a gente criminaliza a política, mas a política não é uma coisa ruim. Qualquer ambiente democrático é um ambiente político, onde existe disputas de poder, disputas de interesse, e isso faz parte da natureza do setor público, a gente tem que aceitar isso. Eu não estou falando da politicagem corrupta, não, gente. Eu estou falando da política enquanto forma do governo atuar.
né? E a gente atua nesse ambiente onde existem interesses e que têm que ser considerados também. Por exemplo, um dirigente público no Brasil, ele tem um período muito curto para ficar ali. A gente até fala, são 4 anos, muitas vezes não são 4 anos, né? Por exemplo, o tempo médio de permanência de ministro de Estado no Brasil são 2 anos. Então, ele sabe que ao entrar, ele tem um período muito curto para fazer o que precisa fazer. E para gerar resultado, que ele possa mostrar, falar, isso é resultado da minha gestão. Então, uma coisa que é muito importante para quem quer inovar é que tem que ser ágil e tem que ter resultado de curto prazo. Mesmo que os resultados de impacto sejam mais de longo prazo, a gente tem que trabalhar com metodologias ágeis, né? Que a gente já gere os primeiros resultados. Por quê? Porque senão, gente, mudou o governo e nenhum dirigente público, até para ele se sustentar enquanto dirigente, é muito difícil ele comprar um projeto que os resultados, qualquer resultado, só possa ser demonstrado daqui a 20 anos. Né? Então, o timing do governo ele é muito importante. Então, a gente tem que ter isso em mente numa competência que também é importante para quem quer inovar, que é a competência da narrativa, né, que o pessoal chama do storytelling ali, do como que a gente narra o que a gente está fazendo. Porque aquele dirigente, ele tem que poder contar o que ele está fazendo e gerar esses resultados, até para que ele se mantenha no cargo, ocupe outros cargos, porque esse é o ambiente que a gente vive. Né, e parar de achar que isso está errado. A gente é entender como funciona o sistema político, qual a necessidade desse dirigente e como que a gente apoia esse dirigente para fazer as entregas, para parar de achar que ele é o malvadão, que está querendo só se aproveitar do Estado, porque grande parte dos dirigentes públicos, eles também querem fazer entregas para a sociedade, eles também se mobilizam para isso, e eles querem que a máquina os apoie nesse sentido, né? Então, como é que a gente faz para que ele consiga já também colher os resultados daquilo que ele está investindo? Então, eu acho que isso é uma estratégia importante para o gestor público mais técnico, digamos assim, né, que quer alcançar essas melhorias. A gente não pode simplesmente dizer, não, mas olha, o secretário não apoia, então não tem jeito. Não, como que eu escuto a necessidade desse secretário, escuto a necessidade da sociedade, faça um casamento e implemente algo que realmente seja útil, porque se também eu não escutar a necessidade dessa pessoa, que está sendo pressionada ali politicamente, que está sendo pressionado de todos os lados, aí eu vou entrar num embate, e o embate, ele não é favorável para a inovação, né? A gente tem que trabalhar de forma mais colaborativa. Então, eu acho que isso é muito importante, é outro modelinho mental que a gente tem que abrir mão, sabe? De que só com o técnico a gente vai conseguir. Não, a gente tem que ser um ator político também, né? Nesse ambiente que é um ambiente político. É verdade. Tem que mudar essa visão, né? Tanto lá, tem que mudar a visão dos dirigentes e também do pessoal que está lá embaixo, assim, querendo dizer, grosso modo, que está ali aplicando a política pública, né? E essa questão, e também a parte de como ele vai apresentar essa ideia, né, para o dirigente também, né? Juntar como você falou, né, juntar ali o que a sociedade precisa e o que o dirigente precisa e como vou mostrar isso para poder, vamos dizer, ganhar votos para aplicar nessa inovação, essa ideia que está se pensando, né, professor Marizal? Exatamente. E até, se me permite, Vitor, até complementando o que a professora falou, muitas vezes esse gestor, para ele acreditar naquilo, eu preciso mostrar resultados, olha. Então, talvez se você for pelo caminho, olha, isso aqui está dando resultado, às vezes você consegue até desperdiçar menos, nós estamos percebendo uma melhoria nesse ponto, aí com os resultados você convence, e aí você traz ele para o seu lado, e consegue um apoio maior dessa política que realmente eu trabalho numa universidade que tem vários gestores, a gente precisa desse apoio da gestão realmente para que algo funcione. Nós temos técnicos muito bons, mas nós precisamos também de gestores que apoiem isso e que estejam envolvidos. Posso continuar, Vitor? Pode sim, à vontade, professora. A questão das práticas, nós tivemos, no início das nossas falas, você falou um pouco sobre a pandemia e as mudanças que essa
pandemia exigiu que nós tivéssemos na nossa rotina, nas nossas organizações, e nós tivemos lá na UFT várias mudanças pequenas, simples, mas que a gente percebeu que houve uma melhoria muito grande, e eu considero isso como sendo, sim, inovação. Nós tínhamos alguns processos seletivos já marcados antes da pandemia, onde o aluno, ele fazia nós fazíamos uma análise de documentos e ele mandava toda essa documentação pelo correio, era obrigado a pagar SEDEX, a gente passava um dia inteiro só recebendo aquele monte de SEDEX, separando, e a gente juntava toda a nossa equipe, mais ou menos umas 2 semanas, fechado numa sala, para poder avaliar fazer essa análise de documentos, contar todos os pontos. Quando a pandemia surgiu, nós não podíamos mais obrigar que os alunos fossem num cartório registrar, mandassem no SEDEX, e nós não podíamos mobilizar a nossa equipe para, olha, vamos todos agora passar 2 semanas o dia inteiro aqui na UFT para fazer essa análise. E essa pandemia exigiu que a gente pensasse um pouco diferente. E aí, o que foi feito? Mudanças pequenas. Nós envolvemos alguns técnicos na UFT, que eram experts em plataformas e sistemas, mas que também entendiam das exigências legais dos processos seletivos, dos editais, e aí nós criamos uma plataforma para fazer todo o processo seletivo de maneira virtual, eles postavam os documentos lá, a gente não precisou exigir que eles mandassem por SEDEX, não precisamos passar um tempo muito grande lá sentado, todo mundo pôde fazer análise dos documentos, de onde estava, e nós tivemos um resultado muito mais rápido do que a gente estivesse fazendo aquilo à mão. Então, isso foi uma inovação pequena, que não exigiu, nós não precisamos investir em nada, nós só envolvemos capacidade técnica dos técnicos que nós já tínhamos, e hoje nós temos uma plataforma que eu acho que nunca mais a gente vai voltar a fazer daquela maneira anterior. Isso aconteceu com vários processos lá na UFT, nós simplificamos processos de matrícula de alunos, vários processos, nós estamos iniciando esse processo de gestão documental, de escanear todos os documentos, a gente ainda está iniciando, mas houve um avanço muito maior do que a gente teve antes da pandemia. E eu acredito que essa inovação no setor público, ela passa por aí. O que dá para a gente fazer para melhorar a vida, como a professora Marisaura falou, a vida do nosso cidadão ali, para quem a gente está prestando serviço, eu preciso facilitar a vida dele, ele passou a gastar menos para mandar documentos, facilitou a nossa vida, e a gente fez uma inovação sem investimento nenhum. Quem conhece a realidade das universidades federais sabe que dinheiro é algo que a gente não tem. Então, eu acredito nessa inovação acontecendo dessa forma, envolvendo pessoas que vão pensar diferente. Esse pensamento diferente que é a inovação. Eu quero fazer isso, mas de uma forma um pouco mais rápida. Eu comento muito com os meus alunos de mestrado profissional. Quando eu fiz mestrado em gestão da qualidade pela Unicamp, a gente tinha uma disciplina que era voltada muito para... E no meu mestrado, eu trabalhei muito com essa questão de melhoria de processo, então serviu muito para o restante da minha formação e até para a minha atuação como gestante. Então, nós fazíamos uma atividade simples, que sempre que eu vou falar de melhoria em processos públicos, eu falo isso, que ele nos deu uma determinada tarefa com algumas ferramentas e pediu para a gente executar aquilo. Depois ele falou, agora vocês vão pensar em formas diferenciadas de fazer aquilo, só que a gente vai marcar o tempo. E aí a gente foi percebendo que a cada rodada que a gente discutia melhorias, pensava em mudanças, a gente conseguia diminuir o tempo. E isso é um exercício básico que a gente pode fazer em qualquer processo público. Como eu posso melhorar isso, mudando algumas pequenas coisas, pensando diferente. Então, eu acredito que a inovação vai acontecendo dessa forma. Inclusive, até veio em minha mente essa questão, algumas práticas, né,
inovadoras, pensei na Secretaria de Saúde, onde atuo atualmente, que tem, entre 2016 e 2017 foi criado um sistema chamado Integra Saúde, que ele surgiu com uma necessidade de aperfeiçoar justamente o monitoramento e fornecer melhores condições para a tomada de decisão dos gestores. Isso a partir de dados e informações que mostravam o cenário ali da saúde como um todo, interligando todos os sistemas, né? Porque na saúde a gente tem vários sistemas que praticamente tem uma regulação de cirurgias, leitos, né? Tem uma vigilância epidemiológica da questão de vacinação, somente agora a questão da Covid, e isso, no caso, aí, por meio dele, é possível extrair informações desses diversos sistemas que a Secretaria tem. Gestão de RH, como falei, taxa de ocupação e tudo. E isso, além de fornecer subsídio para a tomada de decisão dos gestores, né, para poder decidir as ações a serem tomadas, ele auxilia na contabilidade social, né? No caso, também vai servir para a sociedade, o cidadão, fazer esse acompanhamento de toda a gestão como um todo, no geral. Aí nisso, senhora Suzana, já que você falou uma prática, você acrescentaria algumas outras práticas inovadoras que temos no Tocantins? Como estão nesse cenário, os principais desafios, né? Como poderíamos discutir aqui no nosso estado, né, nessa questão da inovação? Tá, como eu comecei a falar antes, quando eu cheguei aqui, eu achei que o Tocantins ainda precisava evoluir muito em relação a essas melhores práticas, mas depois eu fui conhecendo e hoje a gente tem ótimos exemplos aqui no nosso estado. Como eu trabalhava muito com a disciplina de gestão da qualidade, eu sempre chamava pessoas de alguns outros órgãos para falar um pouquinho como eles faziam aquilo na prática. E um dos órgãos aqui que eu sempre chamava para falar com os meus alunos e apresentar é o TRE. Eles têm programas de gestão que são bem amadurecidos, eles são certificados também, então eles têm práticas muito interessantes e eles trabalham muito com essa mensuração que a Marisaura falou. Eu estou conseguindo atingir aqueles objetivos que eu pretendo, o que dá para melhorar nesse processo. Então, a gente tem órgãos aqui bem avançados. O governo do estado aqui também, ele tá implementando o sistema de gestão de documentos deles, escaneando todos os documentos e vários processos já estão sendo iniciados dessa forma. Eu acho muito importante essa questão da gestão adequada da documentação, porque há um tempo atrás, tudo a gente precisava de papel, aquela quantidade gigantesca, até na UFT mesmo, eu não conseguia entender por que a gente tinha um processo de entrega de diários, a gente entregava o diário, tinha que imprimir todas as páginas, assinar todas, o coordenador recebia aquilo, também tinha que assinar todas as páginas, sendo que era algo, e depois ainda ia para a pró-reitoria de graduação. Sendo que tudo aquilo era feito no sistema. Agora a gente já conseguiu melhorar esse sistema, a gente lança o diário e aí não precisa disso, então isso é uma melhoria que vai acontecendo aos poucos. Na SEDUC, um dos meus alunos lá, eu tento trabalhar com essa melhoria de processos desde a graduação, então eu tenho disciplinas na graduação, por exemplo, organização de sistemas e métodos, que um dos pontos é essa melhoria na metodologia, nos sistemas, nos métodos que estão sendo realizados, e aí eu sempre peço para que eles tragam a realidade que eles estão vivenciando ali, e um dos semestres passado, um aluno da SEDUC mostrou como que era o processo, que eles tinham tudo em sistema, e eu perguntei, até durante a apresentação, mas se vocês precisam guardar esse sistema físico? Aí, na época, ele abriu um armário lá, me mostrou, todos os processos estavam no sistema e também existiam fisicamente. Aí, eu até falei com ele há um tempo atrás, recentemente, e ele me falou, não, agora a gente já está um pouco mais evoluído, o nosso SGD, que eles chamam lá, o Sistema de Gestão Documental, que agora a gente já tem muito mais coisas, que já está digitalizado, isso já facilitou muito para os servidores também, e para todos os nossos contatos. Ele até me falou, semana passada, que a
A SEDUC já tinha comprado até antes da pandemia um sistema novo, que não pôde ser totalmente implementado por causa da pandemia, que vai funcionar tanto na diretoria regional daqui, na dos municípios, em todas as escolas, de reconhecimento facial, que é quando os alunos chegassem na escola, eles já faziam aquele reconhecimento facial, e aí automaticamente os pais já recebiam. Não sei se os alunos mesmo vão gostar muito disso, né? Mas essa questão de ter dados para avaliar, como o Vitor falou aí, é muito importante. Eu também discutia muito na disciplina de sistemas de informação gerencial, essa importância de ter dados para se avaliar, para tomar decisões mais acertadas, e são questões básicas e que muitas vezes não são implementadas só porque não são pensadas. Acho que o Ministério Público Estadual, se não me engano, também, eu já participei de bancas aqui de uma aluna de mestrado, mostrando um pouco da responsabilidade social e ambiental que eles tinham, e eles têm programas de mensuração, de acompanhamento do meio ambiente muito interessantes. Então, eu acredito que nós estamos evoluindo, sim. Como a Marisaula falou, é muito difícil falar sobre um centro de inovação e falar que o nosso país é um país inovador, mas eu acredito que nós estamos caminhando, sim, de alguma forma, mesmo que seja lentamente, eu acredito que está sendo de forma estruturada. Nós temos aí pequenas sementes plantadas, eu acredito que em todos os órgãos públicos que a gente tem aqui no Estado, nós temos, mesmo que seja um grupo pequeno de pessoas que estão profissionalizadas, que estão conscientes da necessidade disso. Nós temos gestores bons, sim. Eu acredito que não são todos, mas nós temos gestores que estão envolvidos, que apoiam isso, e que aos poucos nós vamos caminhando. Até na UFT, nós estamos com os processos de gestão documental um pouco menos evoluídos do que, por exemplo, o IFTO já tem todos os processos deles digitalizados, os processos são iniciados e finalizados, os programas de gestão de pessoas iniciados e finalizados via sistema e não mais de forma física. Na UFT a gente está evoluindo para isso, e eu acredito que todos os órgãos tenham, sim, um pouquinho, em fase inicial, mas já tem muita coisa sendo evoluída. Eu acho que nós temos ótimas perspectivas para o Tocantins também. E em relação aos desafios, eu acho que são os que nós falamos aqui, muito voltado para pessoas, as pessoas que fazem essas mudanças, mas ainda existem pessoas que precisam acordar para essa necessidade. Quando elas se conscientizarem, nós teremos realmente mudanças que sejam efetivamente implementadas. Estamos caminhando para isso. Muito bom. A gente tem um tempinho, eu queria falar... Senhora Marisaura, você poderia falar um pouquinho sobre o que é o Laboratório de Inovação da Genova? Como funciona? Assim, o gestor ele chega com um problema para vocês e vocês vão estudar aquele problema? Seria dessa forma? Você poderia falar um pouquinho sobre esse funcionamento do laboratório para a gente? Posso, sim. O Genova, já há 2 anos, a gente tem feito uma chamada de problemas, que a gente chama, né? O espaço do laboratório é um espaço onde a gente testa metodologias para a inovação. Então, é um lugar onde a gente busca, faz essa prospecção do que tem sido feito no Brasil, no mundo, né, de metodologias para a inovação, e a gente experimenta no nosso contexto, né, essas metodologias, e depois a gente dissemina. Então, a gente trabalhou por um tempo experimentando muito metodologias de design, né? Então, a gente teve vários designers profissionais que passaram conosco, né, que nos ajudaram, e a gente testou muito o uso de design para políticas públicas. Inclusive, a gente tem um curso hoje na Escola Virtual de Governo, para quem se interessar, é um curso aberto, qualquer pessoa pode fazer, é um curso autoinstrucional, então ele não precisa ser
com hora marcada, né? Você pode fazer, porque a gente fez uma websérie que a gente chamou de NovaFlix, né? O ano passado, falando sobre as etapas do design para políticas públicas, né? Então, cada uma dessas coisas e de ferramentas que a gente testou, cases interessantes de como a gente experimentou, do que a gente fez, e depois a gente transformou isso em livro. A gente tem uma série de livros que a gente mostra um passo a passo do que a gente fez, porque a nossa ideia é testar essas metodologias, experimentar e disseminar. Hoje, além do laboratório, a ENAP tem uma área de transformação governamental que também tem usado dessas metodologias para atender os órgãos públicos. Então, a gente faz normalmente essa chamada de problemas e a gente vê quais os problemas que estão surgindo, que a gente vai conseguir usar aquelas metodologias que a gente desenvolveu. Muito problema vem em formato de falta de solução, porque a gente, igual eu falo, é o olhar do servidor, né? Falta digitalizar, falta uma plataforma, falta um plano de... O nosso problema é que a gente não tem um plano de comunicação, né? Normalmente vem assim, e a gente sempre fala, vamos dar um passo atrás. Plano de comunicação para quê, né? Por que a gente precisa de um plano de comunicação? Qual que é o problema mesmo? Então, a gente sempre busca ajudar esse órgão público a entender qual que é o problema real que ele está lidando. A gente tem uma capacidade limitada, né, de atendimento, então por isso que a gente faz essa chamada, para poder fazer uma seleção de quais problemas a gente vai atender, e a gente tenta formar outros laboratórios de inovação. Então, a gente faz uma espécie até de mentoria, né, de laboratórios de inovação que estão surgindo, de laboratórios de inovação que já existem, que a gente faz troca, conversa, inclusive laboratórios subnacionais, né, de governos estaduais. Tem sido um movimento forte essa criação dos laboratórios nos governos estaduais. Então, uma vez o projeto dentro, ele é um projeto rápido, né? Normalmente de 4, 5 meses de projeto. A gente faz toda essa etapa de entendimento do problema, a gente cria restrições, às vezes, depois, escolhe, porque quando a gente está trabalhando com problema público complexo, não vai ser num projeto de 4 meses a gente vai resolver, né, gente? A gente até quer, porque a gente tem uma meio megalomaníaco, mas a gente não vai conseguir resolver a paz mundial com um projeto de 4 meses. Mas, às vezes, a gente encontra um nó, digamos assim, muito relevante daquele problema, ou a gente muda o olhar sobre aquele problema ao longo do caminho, e não é algo que a equipe do Genova faz, é uma construção conjunta, e a gente tenta formar esses servidores públicos para que eles possam, depois, nos seus outros problemas públicos que eles vão ter que lidar, usar desse ferramental, desse jeito de olhar, dessas metodologias. Então, normalmente, a gente faz todas as etapas do design. Esse ano, a gente está testando 2 metodologias diferentes, que é o design sistêmico, que é um olhar mais sistêmico para a política pública, e não tão linear, que está sendo um desafio enorme para a gente, e a gente tem usado muito também esse ano de intervenções comportamentais, que é um movimento muito forte no mundo, esse olhar mais comportamental para o governo, né, de intervenções comportamentais, de experimentação, que é pesquisa, né, não tem como a gente experimentar, modelar comportamento sem experimentar. Então, são 2 metodologias novas que a gente está testando esse ano. Mas tem sido assim que a gente trabalha. Se é um laboratório dentro de uma escola, o nosso foco é a aprendizagem, né? Mais do que resolver o problema em si, é com que o servidor aprenda. Então, a gente quer gerar a aprendizagem dos métodos, então, até por isso que tudo nosso é em formato aberto, né? Está tudo disponível na internet, qualquer pessoa pode usar o método, pode usar o livro, pode replicar, pode, né, trocar figurinhas. Então, isso a gente tem feito muito, tentado com que isso chegue, né? E às vezes até uma coisa, sei lá, que a OCDE fez, e que às vezes é difícil, até por ser inglês, não sei o que lá, a gente traduz, a gente mastiga e tenta entregar de uma forma mais consumível, digamos assim, pelos servidores em geral, porque não tem nem tempo, né? A gente na escola pode pegar, mastigar aquela metodologia, testar e dizer, ó, isso aqui dá certo, isso aqui não dá, porque o servidor que está lá na linha de tiro, na máquina de moer carne, que a gente fala, né, gente, às vezes ele não pode parar para refletir muito, então a gente tenta entregar uma coisa mais consumível ali para o gestor público. Então tem sido assim.
É muito rica a parceria com os órgãos, né? A gente aprende horrores, porque uma hora a gente está trabalhando com política de pessoas desaparecidas, outra hora a gente está trabalhando com o Portal Nacional de Contratações Públicas, outra hora a gente está trabalhando com linguagem simples para regulação de águas. Então, a gente trabalha com o mundo do governo federal, mas o nosso aporte é método, né? É um aporte mais metodológico. É muito legal. Bacana. Me deu vontade de trabalhar no Genova, viu? Olha só, é muito legal, gente. Deve ser muito rico essa parte que você comentou, que você aprende muito com os outros órgãos, é muito interessante, porque quando a gente ouve experiências que estão acontecendo em outro órgão, fica muito interessante, porque a gente faz essa conexão com o que acontece no meio e com aquele outro, e aquelas mudanças foram interessantes, então deve ser muito rico mesmo o trabalho de vocês. E é muito engajador, é muito impressionante. Olha, esse projeto que a gente fez com o Ministério da Justiça para busca de pessoas desaparecidas foi logo no começo da pandemia, né? A gente migrou, ia fazer tudo presencial, fizemos tudo no online, que a gente achou que nem seria possível. E teve uma servidora que se aposentou. Logo no começo do projeto, ela falou, eu vou me aposentar, mas eu não vou sair do projeto. E ela ficou no projeto até o final, né? Esse projeto agora de engajamento no trabalho que a gente está fazendo, são todos servidores de outros órgãos que estão voluntariamente no projeto. Tem servidor dedicando 20 horas semanais ao projeto, à noite, fim de semana. Quer dizer, as pessoas querem, sabe, esse significado do trabalho que a inovação traz, ela mobiliza o servidor, porque às vezes o servidor fica ali naquele trabalho tão administrativo que ele nem percebe, né? A professora Suzana estava falando, por que era tudo em papel? É porque é aquela síndrome da Gabriela, né, que a gente fala, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Porque sempre foi assim. E a gente tem que ser, outra competência que a OCDE traz, é que a gente tem que ser insurgente, né? Será que não tem um outro jeito de fazer? Por que tem que estar tudo em papel? Por que não pode ser no online, né? Então, acho que a pandemia, ela foi o que a gente chama no design de restrição de design. Às vezes a gente impõe uma restrição de forma propositiva, justamente para a pessoa pensar fora da caixa. A pandemia foi uma super restrição de design para a gente, né? A gente teve que aprender a fazer no online. O que a gente falava não dá. Não tem, a gente mesmo usa um método que chama design etnográfico, que é esse processo muito de escuta, e a gente falava, não dá para fazer no online, é impossível, você tem que ir lá, tem que estar frente a frente, e a gente fez, né, e a gente trouxe riqueza, e trouxe entendimento, e ajudou demais as equipes, a gente fazer isso, e até expandiu, porque antes a gente falava assim, a gente tinha que viajar e tudo mais, tinha toda essa restrição do tempo. Agora, o que era um dia de trabalho vira uma hora, né? Porque você economizou o tempo de ida, de volta. Quando que eu ia poder falar para Tocantins, né, gente? Ia ser muito difícil, eu ia ter que viajar, tá lá, e agora a gente está aqui. Então, eu acho que essas restrições, elas trouxeram muita inovação, e inovação que vem para ficar, e que é positivo, né? Tem muita coisa positiva nesse sentido de como o governo atua, que a pandemia, como restrição de design, nos trouxe. E acho que, como você falou aí, muita inovação que veio para ficar. A gente não vai conseguir mais voltar àquela outra forma de fazer, como vários processos e plataformas foram criadas, e a gente mudou a forma de fazer muita coisa. Então, eu acho que foi interessante por isso, né? E foi uma mudança pedida pela necessidade. Os servidores acharam que era necessário, o nosso aluno disse que não dá para fazer desse jeito, vocês precisam pensar diferente. E acho que isso que foi interessante nesse processo aí de pandemia. Acho que o único ponto positivo da pandemia, daqui a uns anos, a gente vai lembrar, vai falar, não, algumas inovações foram obrigatórias de acontecer e vieram para ficar. Exatamente. A própria gestão das pessoas mais focada em resultados, né? Porque no ambiente online, não sei o que aconteceu com vocês, mas aqui no governo federal muitos órgãos foram para o online, e você tem que gerir as pessoas muito com foco em resultados, que é algo que a gente sempre falou, mas que a gente não conseguia implementar, a gente gerenciava com foco no ponto. A pessoa tem que bater o ponto X horas da manhã, bater o ponto eletrônico, né, aí bater, e você gerenciava por horário, que é uma forma ruim de gerenciar pessoas, né? Porque não garante resultado. Então, no online, a gente teve que dizer, olha,
qual é a entrega que a pessoa vai fazer, né? O que ela vai Exatamente. entregar. E aí a gente precisou fazer isso de forma muito rápida, algo que a gente achou que era impossível, né? Então, acho que muitas áreas, tanto que o governo federal está implantando o programa de gestão, justamente para permitir o teletrabalho, que é mais barato, que economiza recurso público, que otimiza, que melhora, às vezes, a qualidade de vida das pessoas, né? Porque, às vezes, não tem que ter aquele deslocamento. Aqui em Brasília, tudo é longe, gente. Então, às vezes, a pessoa tem que, só em deslocamento de casa para o trabalho, ela gasta, às vezes, 2 horas por dia. Então, tudo isso você economizou, mas para isso a gente teve que, está tendo que repensar como que a gente acompanha o trabalho do servidor a partir de entregas visíveis, mensuráveis, observáveis, né? Então, acho que tudo isso a pandemia nos trouxe, né, de reflexão, de novas formas de olhar e de desmontar alguns preconceitos que a gente tinha. Sei lá, a Semana de Inovação, que é esse evento que normalmente a gente faz em novembro, vocês estão todos muito super convidados a participar. A gente fazia presencial para 3.000 pessoas. O ano passado a gente fez online, a gente teve 25 mil inscritos no evento. Então, acho que nunca mais a gente vai fazer ela 100% presencial, ela vai ter que ser no mínimo híbrida, né? Porque a gente falou, nossa, olha o alcance, quer dizer, o resultado foi infinitamente melhor no online. Então, acho que todas são coisas que a gente tem que ir refletindo do que a inovação nos traz e não esperar ter crises tão grandes para inovar, né? É olhar o que outras pessoas estão fazendo, o que é possível, porque às vezes a gente nem sabe que é possível, né? A gente não sabe o que a gente não sabe. Então, por isso que essa inspiração ela é importante, é ir lá, olhar. Tem um case que a gente adora contar, é o seguinte, a roda é uma das primeiras invenções da humanidade. E a mala, né, eu acho que a pessoa talvez, não sei o Vitor, mas acho que talvez a professora Zana, a gente levava aquela mala na mão, né, gente? A gente era aquele viajante do peso. Um dia alguém juntou a roda na mala, né? E a mala também é uma coisa super antiga, desde que o ser humano é nômade, quer dizer, foi uma revolução a rodinha na mala, uma coisa besta, simples, de 2 coisas que já existiam, né? Botar a rodinha na mala. Então, às vezes, só o que falta é a gente entender e juntar coisas inusitadas de ambientes que a gente nunca esperou e trazer para dentro do setor público e gerar a revolução, né? Eu acho que a gente tem que, sim, beber muito do que está sendo feito no setor privado, não é trazer, simplesmente, mas é se inspirar, falar, gente, olha que legal isso aqui que eles estão fazendo, por que não? Né? Como que a gente faz para fazer isso aqui para a gente também? Eu acho que vale super a pena. Posso falar, Vitor? Pode sim. Não, só comentar, nós tivemos esse ano nós fizemos a reformulação do PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional da UFT, que acontece a cada 5 anos, e aconteceu de maneira parecida com o que a Marisalva falou desse evento. Nós fazíamos toda a reformulação do PDI presencialmente, então era super caro, a gente tinha que levar o pessoal dos outros campos, a participação não era muito efetiva, porque ninguém tirava o tempo para fazer isso, e esse ano nós tivemos que fazer ela online. Nós conseguimos uma participação muito maior de todos os envolvidos, e o PDI ele ficou muito mais rico. O que é o PDI? É você fazer um diagnóstico do que nós alcançamos como universidade nos últimos anos, o que a gente ainda não conseguiu alcançar, pensar o que falta, de que forma que a gente vai alcançar uma nova universidade para daqui 5 anos. Que, na verdade, é isso. Foram processos de melhoria que foram propostos, com a participação de todos os envolvidos. Então, a gente teve participação de alunos, de professores, de técnicos de todas as unidades, foram ouvidos, e aí todo mundo propôs assim, o que a Marisaura comentou sobre o pessoal vindo reclamando, nós precisamos fazer um plano de novo de comunicação, então nós começamos lá no problema. Quais são os problemas que nós temos hoje como universidade? O que a gente não está conseguindo fazer com que chegue de forma efetiva ao aluno, em relação à infraestrutura tecnológica, infraestrutura física. A gente nos questionou muito sobre a questão tecnológica, porque a pandemia veio para mostrar que ninguém estava preparado
tecnologicamente para fazer educação. Então, a gente repensou muitos processos, mudou muita coisa, e eu acredito que quando a gente finalizou o processo dessa construção do novo plano de desenvolvimento da universidade, ele saiu muito mais rico, porque foi possível que a gente questionasse muitos processos que a gente estava fazendo, a forma como a gente fazia gestão, eu acho que a gente melhorou muito, e tudo pensando nessa forma de melhorar, essa inovação no serviço público e essa inovação também na forma como eu entrego os meus serviços para a sociedade. Nós temos uma gestão muito consciente na UFT em relação a esse oferecer algo melhor para a sociedade. Nós não estamos trabalhando à toa, nós precisamos, como a Marisara falou várias vezes aí, para melhorar a vida de alguém. Então, será que a gente nos questionou muito? Nós estamos realmente melhorando a forma, o produto que a gente está entregando para a sociedade está realmente sendo valioso para ela? Vamos questionar isso. Eu acho que esse questionar, esse pensar, o que eu posso fazer diferente, que eu acho que é um primeiro ponto aí que a gente tem que aproveitar para começar a fazer inovação. Muito bom, é isso mesmo. Estamos chegando já ao final, né, do nosso primeiro papo de gestor. Gostaria de convidar a professora Suzana e a professora Marisaula a apresentar as considerações, né, ou se tiver mais alguma coisa a acrescentar aqui para a nossa discussão, podem ficar à vontade, tudo bem? Eu acho que se eu pudesse fazer uma fala final assim de incentivo a vocês, eu acho muito legal que os gestores públicos, que a associação esteja mobilizando isso. Eu acho que essa carreira de gestor público, que é uma carreira normalmente com atuação transversal, é uma carreira que tem um potencial de transformação e de ser o que a gente fala, essa acupuntura, né, que está ali, essas agulhinhas nos diferentes órgãos, tentando fomentar e trazer esses resultados. Então, coragem, a gente tem que ter muita coragem de querer fazer a diferença, sabe, de ter relevância. Nunca esquecer o cidadão, a gente sempre fala no governo federal que o pessoal dos estados está com o cidadão mais próximo. Eu acho que a gente tem que fazer melhorias de gestão, sim, mas não esquecendo as nossas melhorias com olhar para o cidadão, né? O Victor está aí na saúde, a gente fez até um projeto com a saúde, um case que a gente adora contar, de um aplicativo de agendamento de consultas. Né? Foi feito um aplicativo de agendamento de consultas, e quando a gente foi testar com uma senhora, ela pegou o aplicativo e falou assim: o aplicativo é maravilhoso. A gente, então usa para eu ver. E aí, quando ela começou a usar, ela falou: tá vendo, eu entro aqui e marco a minha consulta. Quando eu vou marcar o do meu filho, eu desinstalo o aplicativo. Eu instalo de novo e marco o do meu filho. E por que ela fazia isso? Porque o aplicativo só permitia entrar com um CPF por vez. E o gestor pressupôs que todo mundo ia ter celular. Ao ouvir essa pessoa, a gente percebeu que quem marca a consulta no Brasil são as mulheres, são as mães. Não quero dizer que isso está certo nem que isso está errado. É assim que o país funciona. Isso é parte da nossa cultura. Então, o aplicativo ele tinha que permitir para essas mulheres que elas marcassem consultas para ela, para o filho, para o marido, para o vizinho, porque é assim que a gente funciona no país. E foi só ao escutá-la, depois que a gente escuta, fala: gente, é óbvio. Mas quando a gente está desenhando, a gente não sabe essa obviedade da vida da pessoa. Então, eu queria deixar esse recadinho final de não vamos implementar nada sem ouvir quem vai usar, sem testar com quem vai usar, sem testar com quem vai ser afetado por aquilo ali, sabe? Porque isso faz muita diferença, e às vezes é uma diferença simples. Permitir um espacinho ali para a pessoa colocar outro CPF, entre com outro CPF, uma coisa muito simples, mas que ia fazer uma diferença gigantesca na vida da pessoa, né? Então, só como recado final, eu gosto de trazer os causos, né? Porque eu acho que fica muito emblemático dessa relevância da gente não perder. Eu acho que se a gente começar só a escutar as pessoas, antes de desenhar, antes de implementar, a gente já faz uma revolução, sabe? Então, eu acho que se eu pudesse deixar um recado final, seria isso. Muito bom. Inclusive, é muito boa essa questão do gestor público, porque ele
eu visualizo justamente isso, que ele pode trabalhar em diversos órgãos, né, em várias searas, e está ali, vamos dizer, um leque de aprendizado ainda muito maior. Fazer Inclusive, uma polinização cruzada, que a gente fala, né? Bebe de uma. O gestor são as abelhinhas ali do governo, né? Então a gente tem isso, que fazer essa polinização ali entre os órgãos. verdade. Inclusive, tem a questão trabalhar na Secretaria da Saúde, a gente assim, faz algum acompanhamento nas unidades hospitalares, né, que são sobre gestão estadual. E a gente vê muito essa questão do servidor, ele chega. E eu também já trabalhei em unidade hospitalar. Então, a gente vê muito essa questão do servidor lá na unidade achar, você está ali sentado na cadeira e não sabe como é que é a realidade daqui, entendeu? Assim, mas não é bem assim, a gente chega, acompanha e tenta ao máximo a agregar, trazer o servidor lá daquela unidade, o paciente, para trazer informações para a gente que possam agregar no desenvolvimento de ações, né? É muito interessante, muito bacana. Professora Suzana? Não, nós falamos aqui por várias vezes desses gestores, desses servidores que plantam essa sementinha, que são aqueles conscientes, profissionalizados, que vão atrás dessas mudanças. Então, acho que o convite é para que vocês, que vão começar a assistir esses ciclos daqui para frente, sejam esses servidores, esses gestores, que vão questionar, que vão pensar se eu não posso fazer diferente, será que eu estou ouvindo mesmo o meu cidadão, será que eu estou ofertando para a sociedade realmente o que ela está precisando? Eu acho que se a gente conseguir plantar essa sementinha para que vocês questionem um pouco mais, eu acho que tanto a minha presença da Marisaura e essa iniciativa aí do Vitor, da associação, vai ter sido válida. Então, pensem nisso. Vocês são servidores que podem fazer melhor os seus processos de trabalho, que vocês podem inspirar pessoas. As mudanças, as inovações no setor público, elas acontecem, como nós falamos aqui várias vezes, por meio das pessoas. E elas só se sustentam se essas pessoas, elas aceitarem aquilo e colocarem em prática. Então, o nosso convite é para que vocês sejam essas pessoas aí envolvidas, enganjadas e transformadoras dos processos de gestão e inovação no serviço público. Muito bom, muito gratificante as palavras. Então, gostaria de agradecer em nome da Gesto, né, muito obrigado pela participação de vocês, pela disponibilidade, né, de estar aqui essa tarde conosco na discussão sobre inovação no setor público. E gostaria de deixar um recado para quem estiver nos assistindo né, em nossos canais, nossas redes sociais, que se tiver dúvidas ou tiver alguma crítica ou sugestão, que use o espaço, né, dos comentários nas nossas redes, no YouTube, para nos ajudar a espalhar esse conhecimento, compartilhando essa gravação, esse vídeo para os colegas e para todos que tiverem interesse na área de gestão pública, né? Mais uma vez, obrigado, professora Marisaura, professora Suzana, muito obrigado, e espero nos ver e conversar mais à frente também, para trocar mais experiências aí sobre o assunto. Muito obrigado. Com certeza, agradeço imensamente o convite, um prazer ter conhecido a Marisaura quando eu for a Brasília, espero conhecer aí a Renato mais de perto, um prazer estar aqui, muito obrigada aí pelo Vitor e pelo convite da associação. Também foi um prazer para mim, agradeço, vai ser super bem-vinda aqui, viu, Suzana? Vamos trocar muita figurinha aí. E obrigada, Vitor, sucesso aí para vocês, viu? Valeu, muito obrigado.